Joyce, agora falamos sobre Plano Safra, né? É um tema muito importante aqui para a nossa região. Como é que a Cressol está se preparando para atender as demandas dos membros que buscam financiamentos do Plano Safra? Há algum programa específico, orientação que a cooperativa está fornecendo para ajudar os membros a se qualificarem para os financiamentos? Assim como os nossos colaboradores, os nossos cooperados também já entendem muito de Plano Safra, David. Então, eles sabem que o Plano Safra se dá na metade do ano, né? De junho para julho, a virada, né? 23, 24. Hoje a gente ainda trabalha 22 e 23. Mas a gente já está se programando, porque quando a gente diz abertura do Plano Safra, significa que vem recurso para a gente poder fazer contratação de investimento, de custeio pecuário, de custeio de lavoura. Então, o que a gente faz? A gente se antecipa. Cada ano a gente está se antecipando mais. Então, nós estamos em abril e a gente já está mexendo com os papéis, com a papelada, literalmente, para a gente se antecipar. Para quando vir o recurso, a gente está com todos os cadastros, os projetos, tudo ok. Então, sim, a nossa equipe Agro já está se mobilizando, já está contatando os nossos cooperados, para o pessoal ir atrás da DAP, que é um documento que os ouvintes sabem do que eu estou falando, os nossos agricultores, para renovar cadastro, para que quando vem o Plano Safra, literalmente, a gente já esteja com os documentos tudo pronto. Entendi. E quais são as principais oportunidades e desafios para os produtores rurais que buscam financiamentos do Plano Safra neste ano? Há alguma mudança nas políticas ou programas que possam impactar positivamente ou negativamente os membros da cooperativa? Nós estamos bem esperançosos a questão de recurso, David. Então, todo ano é uma jogada. A gente sempre espera que venha mais recursos, né? Então, esse ano a gente também espera, e a gente acredita que venha mais recursos do que veio o ano passado. Por que eu digo vir mais recursos? Porque o recurso que vem são recursos oficiais, são recursos que vêm do governo. Então, assim, a gente depende do BNDES, do BRDE, então liberar essas linhas. O regramento dessas linhas, a gente sabe como elas funcionam, mas o regramento, prazo e taxa de juros, ela realmente só se dá na virada do Plano Safra, que é em junho para julho, né? Mas ainda assim, como a gente sabe que recurso oficial vem com taxa de juros mais em conta, o nosso agricultor já se prepara para isso. Então, se ele tem um maquinário para comprar, ele vai esperar abrir o Plano Safra para comprar esse maquinário do que fazer com taxas de juros mais altas, já que a gente vem numa crescente de taxa de juros, né? Então, a gente espera o recurso oficial para fazer isso. Então, esse que está pensando, que já viu a máquina que ele precisa, já viu o investimento que ele quer fazer no seu aviário ou na sua pocilga, ele já se antecipe com a sua assistência técnica, vê quanto vai precisar de orçamento, faça o projeto e já venha conversar com nós. O pessoal das lavouras, que faz financiamento literalmente do soja e do milho, esses é um pouco mais simples porque ele não tem tanto tempo. É de um ano para o outro só, né? Entendi. Então agora a gente já está liquidando os custeios passados, vamos falar assim, já colheram, já estão liquidando. Esse, o pessoal que já faz com nós, é mais simples porque eles já sabem o caminho. Mas também procurar a sua assistência técnica, procurar os nossos colaboradores da agência. Temos o Guilherme, a Tamires e a Maria, que são aptos e conhecem de ponta a ponta o processo, para que a gente deixe tudo pronto. Porque eu digo para a gente se antecipar, David, porque assim, quando a gente se fala de recurso oficial, todas as instituições bebem da mesma fonte. Entendi. Então, a gente precisa se antecipar e deixar tudo organizado para que quando o recurso seja liberado, a gente consiga fazer com mais agilidade, mais rapidez e atender a maior quantidade de cooperados possível. Como a Cressol planeja ajudar os membros a escolherem as melhores opções de financiamento do Plano Safra para as necessidades específicas? Há algum serviço de consultoria e orientação disponível para esses membros? Tem. A gente tem parcerias, não só os nossos colaboradores, mas a gente tem a parceria com as assistências técnicas e com o sindicato. Então, assim, tem muitas linhas. Então, para você entender de todas, o nosso cooperado, para ele, não é o mundo dele, é o nosso mundo. Certo. Então, quando ele vem conversar com nós e fala qual que é a intenção dele, a gente vai orientar ele qual linha ele se enquadra e o que a assistência técnica precisa fazer. Então, nós temos um canal muito direto com assistência técnica, o que nos facilita muito, David. Então, quando a assistência técnica tem dúvida, ela conversa com nós e vice-versa, sabe? Sim. Então, assim, a gente facilita bastante para o nosso cooperado, porque ele precisa saber o que ele precisa lá na ponta
que é no campo. E a gente aqui na parte de cada mesa, a gente precisa fazer a parte burocrática disso. Documentação, o que precisa trazer certo, qual que é o documento da máquina, que máquina que se enquadra. Então, existe um negócio que se chama código FINAME, que a gente precisa saber se essa máquina tem. A gente fala também bastante de placa solar. Então, assim, o cooperado senta com nós na mesa e a gente destrincha, vamos falar assim. A gente conversa com ele, entende qual que é a realidade dele e vê qual linha que aquela produção, aquele produto se enquadra para a gente poder financiar. Perfeito. Quais são as perspectivas da Cressol para o setor agrícola nos próximos anos, considerando o cenário atual, digamos, nessa transição de governo, enfim, aí eu acredito que há uma insegurança com relação a essa questão. Há alguma estratégia específica que a cooperativa está adotando para apoiar os membros, enfrentar todos esses desafios, essas inseguranças, Joyce? Na verdade, a gente não... Mesmo com a mudança de governo, desde a questão da agricultura é a nossa base. E é a base do Paraná inteiro, é a base do Sul inteiro, para não dizer do país inteiro, né? Sim. Então, a gente tem que olhar, tem que sempre voltar os olhares para a agricultura e para essas linhas, porque é o agro que move o nosso país. Então, São Miguel não é diferente. São Miguel é muito agro e a Cressol é muito agro. Então, a gente sempre tem uma preocupação em como agilizar, em como atender mais rápido. Mas as expectativas são boas. O ano passado, a gente já dobrou a carteira de financiamento, porque o custo da produção se elevou bastante. Então, os nossos cooperados agricultores sabem bem do que eu estou falando. Então, a gente não dobrou a quantidade de proposta, mas a gente liberou o dobro de quantidade em valores, em dinheiro, porque o custo de produção aumentou bastante. E a gente também teve um aumento da saca de soja e do milho bem considerável. A gente chegou a bater R$200 a saca de soja, que foi um valor assim que eu não achei que eu viveria para ver. Mas a gente está vendo agora algo acontecer ao contrário. O custo de produção subir e a saca do soja baixar. Então, a gente vê uma preocupação nos nossos cooperados nesse sentido. Então, o que a cooperativa faz para isso? A gente disponibiliza linhas de crédito para que o nosso agricultor não precise faturar a produção para comprar insumos para a lavoura. Então, a gente chama de pré-custeio. Então, a gente também faz isso, porque é um movimento antes de se liberar plano safra, porque o agricultor ele não quer vender o insumo dele agora, ele não quer vender a produção dele agora porque o preço não está tão atrativo. Então, ele segura a venda um pouco, toma um crédito com a gente a curto prazo, até liberar linhas oficiais, para que ele realmente não precise vender essa produção. Então, nosso cooperado também tem essa segurança lá na ponta. A gente sempre vai olhar para o nosso cooperado agro com muito carinho, porque ele é a nossa matriz, é a nossa base, sempre vai ser. E a gente precisa levar isso muito em consideração a realidade que ele está passando. Então, sim, a gente sente as dores com o agro junto com o agro, né? Anos passados, a gente sentia a dor das frustração de safra, né? Então, assim, eu brincava ontem com o cooperado e falava assim, quando tem soja, não tem preço. E quando tem preço, não tem soja, né? Tem que achar um equilíbrio. Ele tem que achar um equilíbrio. Então, assim, é sempre uma jogada. E como a pessoa, o agricultor, coloca a semente na terra e espera pelo tempo, é delicado porque não depende só dele, né? Depende do clima. Então, assim, ele sempre está jogando com o sentimento dele e que o clima dê certo e que a economia vá bem e que o preço também esteja bem. Então, assim, a gente sempre sente as dores junto com eles. Eu, como filha de agricultor, sei bem como funciona essa jogada, né? Então, sim, hoje a gente faz um movimento de pré-custeio para ajudar o nosso cooperado, para que ele não precise fazer esse movimento, talvez, de vender produção com um preço não tão atrativo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, mais uma vez, na contribuição do nosso Costa Oeste News. Desejar um excelente dia, que nós possamos ter bom êxito na campanha Simples Ganhar e também no Plano Safra, que são iniciativas que a Cressol está levantando a bandeira aí. Eu acredito que também isso ajuda demais a potencializar a nossa economia aqui na nossa região. Exato.